Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. O caso dessa vez, complexo, bem detalhado, muitas características, muitas possibilidades, mas o diagnóstico, para variar, é um só, né? Então, para quem já está pegando o jeitão da coisa, eu acho que vai ser bem interessante, porque tem muita informação que vai deixar a gente bem abalado, mas aí com o nosso diagnóstico funcional vai ficar muito mais fácil de visualizar. Legal? Então, vamos lá para mais um caso clínico. Então, essa paciente é um caso bem difícil de diagnóstico, difícil pelo seguinte, tem muitas características, né? Ela tem característica de quase todas as maloclusões aí, então é um caso complexo, mas diferente dos outros casos, né? Do caso 4, por exemplo, que era um caso limítrofe, ela não é um caso limítrofe, mas ela apresenta muitas características distintas. Então, vamos dar uma olhadinha aí e ver o que a gente conclui lá no final. Então, olha só, uma paciente também jovem, né? Com características aqui, ó, bem braquifacial, tá? Mas o pescoço dela um pouquinho alongado para frente também e um sorriso que tá aqui, ó, um cantinho mostrando para a gente também que eu posso dar uma leve expandida aí para melhorar esse corredor bucal, tá? Como a gente já falou, esse tipo de expansão que eu falo, normalmente no Bract mesmo, sem grande disjunção, sem grandes aparelhos, é uma coisa bem tranquila mesmo, tá bom? Olha só, os terços faciais. Apesar de eu ter uma paciente mais braque, olha como os terços faciais dela estão relativamente equivalentes, ó. Ela tem uma equivalência dos terços. Quando eu dei uma acertada na face dela ali na vertical verdadeira, ela acabou virando também, ó, um perfilzinho 3, né? Então, ainda está ali com a pontinha do mento para frente, né? Então, ó, um padrãozinho 3, né? A foto da radiológica mais ou menos como ela veio, né? Sem a gente fazer grandes alterações, mas parece ali mesmo, né? Um perfilzinho 3, a pontinha do mento, parece que ela tem um mento um pouquinho mais volumoso. Então, ó, um perfilzinho iniciando num 3, tá? Linha de queixo, pescoço boa, um mento labial um pouquinho para frente, um nasolabial nem tanto, não tem tanto apoio. Não quer dizer muita coisa aqui, né? Eu acho que a informação mais legal que a gente vai ter na foto realmente seria essa paciente ser braque, né? Um braque relativamente pesado até. Na análise dental é que começa a nossa bagunça, vamos dizer assim. Olha só, do lado esquerdo da paciente eu vou ter uma classe 2 e do lado direito da paciente uma classe 1. Só que olha o molar dela está bem 2, né? Não lembro se eu comentei, na verdade essa paciente é um
retratamento, tá bom? Então, olha só como o tratamento não ficou estável, eu não sei se terminou assim, né? Mas não tá legal. A linha média tá boa, mas ó, classe 1 de um lado e classe 2 do outro, tá bom? Ah, e aí, assimetria, já peguei? Acho que não. Vamos dar uma olhadinha aí, porque dessa vez a gente não tem desvio de linha média, não tem apinhamento, mas a gente tem um tratamento. E, infelizmente, depois que mexeram, né, no caso da paciente, acaba ficando bem mais difícil o diagnóstico para a gente. Então, depois que a gente tem um tratamento prévio aí da paciente, sempre vai ficar um pouquinho mais difícil. Aqui, como eu falei, né, tem a contenção da paciente e os côndilos, olha só, ela até parece ter um pouquinho de assimetria, mas não tem o desvio de linha média. Para onde que eu vou acertar isso? Vai ser difícil, né? Então, olha só, um caso complexo. Ela tem uma alteração de côndilo, classe 1 de um lado, classe 2 do outro, mas a linha média não está desviada e eu tenho, né, até que pouco trespasse ali também, o que vai dificultar a minha vida. Então, difícil, né? Um caso complexo. Olha só, aqui começa a resolver um pouquinho mais o meu problema. Olha só, eu tenho uma inclinaçãozinha de incisivo superior e eu tenho uma inclinação de incisivo inferior. Muito mais do inferior do que o do superior. Tá? Do superior parece que é o osso que está para frente, né? Mas está dando um certo apoio em lábio, olha só. Essa projeção do lábio dela, na foto não aparecia ser tanto, mas aqui na tele, ó, eu consigo ver bastante projeção de lábio e um mento também forte. Um corpo de mandíbula relativamente normal, né? E, ó lá, os terços, parece que até o terço intermediário aqui, né? O terço médio da paciente que está um pouquinho diminuído. Está bem diferente aqui a situação, né? Vamos dar uma examinada aí nas análises, né? Então vamos começar com a USP. Olha só, olha que interessante. O FNP 95, olha só, um FNP de 95. Olha como essa mandíbula dela, né? O ponto P, olha como tá lá na frente. O NAP dela, -12. Caraca, ela é côncava. Ela é cavada, olha lá, ó, côncava. Olha o SNA, 79. Opa, tô com uma maxila retruída e uma mandíbula protruída. Então, daí que vem o NAP, ó. O índice de convexidade da face está mostrando que a minha paciente é côncava. Caraca, ela é classe 2 e côncava. Mas a mandíbula dela, ó como tá lá na frente, tá dando classe 3. Então, olha só, lá dentalmente eu vi uma classe 1 de um lado, uma classe 2 do outro. Na cefalometria eu tô vendo um ponto P, né, comparado com o plano de Frankfurt, né, o NP para frente, classe 3, o SNA retruído e o SNB também, ó, para frente, 3, apesar que o SNB é rotação, né, mas está para frente. E o SND, ó, também para frente, características de um paciente 3. Olha o crescimento vertical dessa paciente. NSG, eixo Y, diminuído, então eu tenho uma rotação anti-horária dessa mandíbula. Plano oclusal 3, diminuído. Plano oclusal com... plano oclusal não, desculpa. Base do crânio com corpo de mandíbula diminuído, e bem diminuído todos, hein?
e aí com plano oclusal. Os dentes, olha lá, 1.NS 114 realmente estava vestibularizado. 1.NA 35 também vestibularizado e bem protuído. Aqui, ó, ele acaba me mostrando uma classe 3 por maxila. 1.NB também, ó, aqui é o contrário, ó, tá lingualizado. Um traço NB retruído, um ponto NP protuído, ó, bem vestibularizado. Então eu vou ter os incisivos superiores vestibularizados e o inferior lingualizado. Aqui, né, só por essas medidas até tem uma característicazinha de uma classe 3 e até uma classe 3 por maxila, hein? Será que é isso? HNB toda desarranjada, né? Não tinha como o perfil tá legal. Então, ó, o perfil tanto HNB como H-nariz estão desarmônicos e o mento ósseo está relativamente bom, está bem desenvolvido. Não tem nada de grande alteração aí, principalmente porque ele está rodado, né? A gente tem uma certa rotaçãozinha de mento ósseo. Aqui, ó, olha o FMA como é que tá, de 25 tá 10 e o IMPA, ó, me deu vestibularizado. Olha que engraçado. Em relação dente base apical, ele tinha dado lingualizado. E aqui a relação dente com corpo da mandíbula deu vestibularizado. E o ímpar, hein? Que é uma medida que eu gosto bastante. Olha o que aconteceu. De 87 deu 93. Aqui ele está me falando que a mandíbula é normal. Bom, aqui é medição da radiológica, né? Vamos medir nós para ver o que aconteceu. Olha lá. Ângulo goníaco inferior 66, ímpar 93 e 1NS 113. E aí? O que que a gente tem de diagnóstico? Ó, dessa vez eu deixei o diagnóstico em branco. Quero que vocês raciocinem. O ímpar tá legal. Para mim, se o ímpar tá legal, né? Então entre 87 e 97, o problema não é na mandíbula, tá? Então a minha mandíbula cresceu direitinho. Ela nem cresceu de mais e nem de menos, tá? Então lembra, se ela crescer demais, o ímpar está abaixo de 87. Se ela crescer de menos, o ímpar vai estar acima de 97. Então é uma compensação que existe, né? Se ela cresce de menos, a língua joga os incisivos para frente. Se ela cresce demais, o lábio joga os incisivos para trás. Legal? A mesma coisa na maxila, ó. Aqui sim, me parece que a maxila cresceu um pouquinho menos, porque os incisivos estão para frente. Mas quem conhece sabe que para mim o soberano é o ângulo goníaco inferior, ó. E ele deu 66. Isso quer dizer que o diagnóstico dela é mordida profunda esquelética. Então vamos lá, vamos recapitular tudo. Na face, realmente ela me parecia, né, muito braque, uma mordida, né, uma mordida profunda esquelética faz sentido aqui, vamos dizer. Na USP ela me mostrou incisivos inferiores lingualizados, apesar que o IMPA estava me dando 93, perfeito, e estava bem facinho de traçar esse IMPA, está bem nítido o longo eixo do dente. Incisivo superior mais vestibularizado, mas ela estava classe 2 de um lado. Então, é aí que a gente vai matar essa história, tá bom? É nessa mordida profunda esquelética que vai estar a explicação para a minha classe 2, tá bom? Então, qual vai ser o tratamento desse caso? Né? Qual é o tratamento da mordida profunda esquelética? Montar o aparelho superior e inferior,
né? Então, precisa ser os dois na mesma sessão, ou pelo menos monta o superior até segundo molar, e depois o inferior, né? Eu tenho que montar junto com esse platô anterior. Coloquei o platô, elástico prematuro de classe 2, obviamente, do lado classe 2. Normalmente a sequência ali, ó, de fios vai ser bem curtinha. Então, segura um pouquinho esse elástico de classe 2, tá? Então, ó, vamos segurar aí 14, o fio 14 uns 2 meses, depois o 16 mais o 14, mais um mês, 2 meses, para a gente manter esse elástico de classe 2, para eu conseguir expandir um pouquinho aquela arcada, tá bom? E aí, a sequência de fios normal e a finalização, certo? Então, ó, um caso complexo. Ah, eu quero distalizar, eu quero fazer outras mecânicas ali. Dá para fazer? Dá, tá? Cuidado com a linha média, desculpa, a linha média superior, né? Cuidado para você não perder. Você tem uma relação legal ali, não vale muito a pena perder, tá bom? Mas eu acho que esse casinho com elástico é um caso mais fácil de tratar, uma maneira mais fácil, vai criar um pouco de compensação dentária, é, vai ter que expandir um pouquinho no superior, vai ter que fazer algumas alterações aí no meio do caminho. Não vai ser aquela mecânica limpa e bonitinha, vai ter que trabalhar um pouquinho, mas vocês vão ver que o caso vai se desenrolar de uma maneira muito fácil e vão chegar de uma maneira muito fácil no final, tá bom? Dúvidas, entre em contato com a gente. Não concordou com o diagnóstico, entre em contato com a gente. Escreve aí embaixo. Tem outra solução? Legal, passa para a gente também. Vamos discutir, vamos debater, porque eu acho que com esses debates a gente vai aprender cada vez mais, certo? Muito obrigado. Até o próximo caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD.